Algumas crianças adoecem para dizer aquilo que nós adultos não conseguimos nomear. E esse episódio é para quem já sentiu que o corpo do seu filho carrega algo que não estava no ar, mas no campo da família. Para quem já desconfiou que aquela febre que se repete não tem sempre a ver com o clima, às vezes com um clima emocional. E para quem sabe, lá no fundo, que um sintoma nunca é apenas biológico, é também simbólico. Esse episódio é um pedido de escuta. Uma escuta que vem através da dor, um pedido de olhar para a verdade. Antes da gente mergulhar nesse tema tão profundo, eu quero fazer para vocês um convite. O Vai Pela Sombra é mais que um podcast, é uma comunidade viva, onde as pessoas se conectam com o mesmo objetivo, que é se conhecer de verdade. A gente brinca que o Vai Pela Sombra é um podcast para quem cansou de brincar de se conhecer, porque aqui a gente não tem medo de fundo e sabe que esse caminho pode ser mais leve quando ele é trilhado junto. Por isso, nós oferecemos a você a chance de ser mais que um ouvinte. Aqui você pode ser uma co-criadora. Na nossa comunidade, você escolhe o tema, o quanto quer participar. Você recebe conteúdos exclusivos antes do lançamento, vota nos próximos episódios, faz perguntas para as nossas convidadas e tem um espaço para expressar a sua voz, ser ouvida e ir mais fundo, participando de encontros exclusivos que enriquecem ainda mais a sua jornada. Se você chegou e sente que é hora de ir mais fundo na sua caminhada de autoconhecimento, esse é o momento perfeito para se tornar uma co-criadora. Para participar, acesse o link na descrição do episódio ou vá no perfil do Instagram, @vaipelassombra.podcast. E agora sim, chega mais, respira fundo, porque o episódio de hoje é daqueles que atravessam a alma. A gente vai falar sobre o que o sintoma tenta nos contar, quando a alma da casa já não consegue mais sustentar o silêncio. Hoje, a gente vai olhar para o sintoma infantil como aquilo que muitas vezes ele é, uma linguagem secreta, um pedido de ordem, um pedido de equilíbrio, um esforço do corpinho para tentar traduzir aquilo que não pôde ser dito. Porque o corpo da criança, gente, ele é diferente do corpo do adulto. Ele ainda fala a linguagem da alma com mais facilidade. A criança, nos primeiros anos aqui, ela percebe e se relaciona com o mundo através das sensações. A linguagem verbal é algo que ela vai adquirindo com o tempo. E como ela se relaciona pelas sensações, o corpo dela é extremamente sensível ao campo, tanto de quem está ao seu entorno, quanto ao campo do ambiente que ela habita. E é por isso que nesse episódio, o nosso foco não é te ensinar a eliminar o sintoma, nem tratar o seu filho, mas sim escutá-lo. A gente quer devolver ao sintoma o seu lugar de honra, como um grande oráculo que expressa aquilo que é necessário olhar, com presença, com profundidade, com compaixão e com mais conhecimento. E é por isso que, para essa conversa, eu recebo uma mulher maravilhosa, que escuta muito além do exame clínico. Eu trago uma médica com escuta simbólica, sensível, afetiva, a doutora Alice. Ela é pediatra com olhar integrativo, mentora de mães e pediatras, empresária, minha parceira de travessia na teia e a pediatra que a Lara escolheu. E hoje, juntas, nós vamos olhar para o sintoma como um aliado e não como um inimigo. Liz, eu quero te agradecer por aceitar o convite de trazer toda a tua experiência, a tua vida e a tua voz e permitir que as ouvintes do Vai Pela Sombra tenham acesso à riqueza que as tuas pacientes, mentorandas e amigas já conseguem ter. Então, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço muito a oportunidade. Acho que quanto mais a gente falar de sintomas e sinais como você trouxe, mais a gente vai entender o que as crianças querem dizer para o mundo e para os pais, né? Sim, eu acredito que quando a gente compartilha esse conhecimento que é sagrado e ele, infelizmente, ainda é muito pouco compartilhado, mais a gente leva autonomia e liberdade para as casas, para lares, para mães e para pais. Porque toda vez que um sintoma surge, principalmente nas crianças, a gente precisa se perguntar: o que isso quer me dizer? Para onde isso me leva a olhar?
O que que isso está revelando que ainda não foi visto, nomeado, elaborado, digerido ou confessado por mim mesma, pelo meu companheiro ou por quem convive com essa criança? Porque o adoecimento, gente, não é o problema. O adoecimento já é uma tentativa de solução. É o inconsciente tentando equilibrar algo que se partiu, que se cingiu. É a alma dizendo: olha para cá, isso aqui precisa ser reintegrado. E na criança, isso aparece com muito mais nitidez, porque ela não se defende do mental como nós adultos. Ela sente com o corpo, ela reage com o corpo, ela traduz o ambiente no qual ela se insere, especialmente o ambiente emocional dos pais, dos cuidadores, da casa e dos irmãos. E esse episódio ele foi construído por mim, pela Cami e com a ajuda das nossas co-criadoras, e a gente trouxe as perguntas dela para fazer agora para Liz. Então, Liz, como foi para você começar a perceber que certos sintomas infantis não eram apenas fisiológicos, mas que expressavam também realidades emocionais e familiares? Quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, de começar a olhar para o sintoma como uma mensagem e não apenas um mero desequilíbrio físico e biológico da criança, isso foi 2015, então acho que faz 10 anos que eu estudo isso, né. Então foi quando eu comecei inclusive fiz um curso na época de terapia e reintegração de traumas e eu fiz um estudo muito aprofundado sobre a mente humana. E quando a gente começa a estudar a mente humana, e a gente vai ver que esse bebê ele nasce e ele tem um corpo etéreo, né, que é um corpo energético que está ali dentro desse útero em formação, desde a junção do óvulo com o espermatozoide, e a gente vai ali buscar estudos muito antigos, né, as medicinas milenares, porque, gente, não adianta. O que fez nós estarmos aqui até hoje não é a medicina atual. Ela nos ajudou muito, mas o que faz estarmos aqui hoje como seres humanos são as medicinas milenares. Medicina chinesa, medicina ayurvédica, são essas medicinas que existem há milhares de anos. A nossa medicina ela é muito recente, ela não tem nem 300 anos de medicina. Então, quando a gente olha para isso e começa a estudar, e a gente vai lá atrás, esses estudos bem mais antigos, a gente vê muita questão relacionada desse corpo etéreo ter uma ligação principalmente com a mãe até 6, 7 anos de idade. Então, a gente sabe, eu brinco, né, quem é meu paciente eu falo, é corpo, mente, espírito, mas no caso da mãe, é corpo, mente, espírito, filho. E aí o que acontece? Quando essa mãe, ela tem algumas questões com ela, ou dentro daquele ambiente, né, o pai também se relaciona, obviamente, porque ele está ali inserido no ambiente dessa criança, e aqui eu tenho também muito acolhimento às mães que são mães solos ou pais solos que podem estar nos ouvindo, porque esse ambiente que se gera ali dentro, ele é real, essa conexão energética ela é real. Então, quando a gente começa a ver esses sintomas infantis, né, que a gente considerava antigamente não, né, que a gente considerava na nossa medicina tradicional, apenas fisiológicos, mas a gente começa a observar que eles têm um padrão de repetição, eles têm um padrão de surgimento quando essa família repete algumas situações emocionais, por exemplo, um pai que viaja a trabalho, uma mãe que viaja a trabalho, ou visitas de familiares dentro de casa, ou movimentos emocionais dos pais dentro de casa. Então, por exemplo, tem uma discussão na frente da criança, essa criança evolui 2, 3 dias depois com um resfriado. Esse pai viaja a trabalho, essa criança faz uma bronquiolite ou faz febre. Ou essa criança tem uma alteração comportamental importante. Então, a gente começa a observar, sim, que esses sintomas, eles estão comunicando aquilo que a criança não tem voz ainda para falar. E não tem voz porque não tem voz mesmo, não sabe falar, mãe, pai, eu estou sentindo isso, não tem autoconhecimento. Muitas vezes está passando por toda aquela fase de perceber que é uma pessoa diferente do pai e da mãe. Então, esses movimentos de cisão, né, quando um pai viaja, quando uma mãe volta a trabalhar, quando uma criança precisa ficar uma noite sozinha, é lógico que essa criança ela vai sentir. Mas aí a gente começa a entrar no âmbito das realidades emocionais e familiares e a gente vê que muitas vezes o sintoma da criança ele está a serviço da mãe e do pai e não a serviço dela mesma. E eu acho isso muito bonito, porque se a gente olha para esses sintomas da criança e a gente começa a entender que esse sintoma ele é um comunicador dessa realidade emocional e familiar, a gente vai conseguir curar muitas coisas, né, nesse sistema. E hoje eu acho que o que mais a gente tem de problema é a criação com inconsciência. Então, claro que a gente está falando para um público que busca a consciência, mas a maioria, infelizmente, das pessoas vive na total e completa inconsciência. Então chega até mim, né, muito essa questão de o que eu faço para parar de ficar doente, todo mês tá doente, todo mês tá com resfriado, ou uma alergia que nunca melhora, ou um intestino que nunca tá bem. E o caminho de volta vai ser sempre olhar para a simbologia desses sintomas, sem sombra de dúvida. Então, quando eu comecei a perceber, né, retomando o começo da pergunta,
A maneira que eu comecei a perceber isso, para mim, foi muito confortável, porque eu falei, opa, a gente vai conseguir criar caminhos mais sólidos e mais profundos de cura para essas famílias. Porque embora o sintoma a gente nem sempre vai querer que ele suma, e nem sempre a gente vai conseguir fazer com que ele suma subitamente, tem um caminho para isso, muitas vezes, se a gente olha para essa questão emocional, dessas relações no qual essa criança está inserido, nesse ambiente, a gente tem cura sim, tá? Até porque criança responde muito rápido a essas mudanças do meio e as curas dos pais, né. Liz, e tu teria um caso que te marcou, que tu poderia contar para as ouvintes, onde o sintoma foi o teu grande aliado e que o sintoma revelava uma dinâmica mais profunda? Sim, tenho vários, mas, veio um muito rápido aqui, foi bem recente, né, de uma criança que chegou, essa mãe já tinha passado em 13 pediatras num bebê de 5 meses, um bebê com muita alergia de pele, né, e muitos sintomas intestinais, então, muita interrogação, e será que é PLV, será que é alergia alimentar, será que é disquesia, né, enfim, muitos sintomas, e eu comecei a dar uma cavocada nesse sistema e percebi, né, que essa mãe me contou depois, né, que ela tinha tido um relacionamento casual, tinha tido esse bebê fruto de um relacionamento casual. Esse pai não estava nem na cidade, né, onde ela morava, não era uma mãe aqui de Curitiba, era uma mãe de outra cidade. Quando o bebê nasceu, esse bebê ficou na UTI 7 a 10 dias, ficou 7 dias na UTI e mais 3 dias no hospital, então ficou 10 dias no hospital. Ela estava sozinha na cidade que o bebê nasceu, porque ela tinha sido promovida a trabalho, ela não tinha nem mãe, nem rede de apoio nenhuma. Então ela contava com algumas pessoas do trabalho. Depois que o bebê foi para casa, a mãe dela veio da cidade dela para cá, para a cidade dela, no caso. Enfim, ela mudou completamente de vida, né? E não estava conseguindo organizar essa rota emocional, abarcar todos os sentimentos que vieram. Porque o que ela trouxe poxa, eu estava ali na UTI sozinha, eu tinha que ser essa fortaleza, e eu não tinha com quem chorar quando eu chegasse em casa, né? Então era ela por ela. E é claro que essa criança somatizou tudo isso, e eu não gosto dessa palavra somatização, como se a criança fosse uma esponja do pai e da mãe, como se essa criança puxasse as coisas ruins dos pais. Não é isso. O sintoma, ele comunica. A criança, ela é uma energia que está no meio de uma energia desordenada, então ela vai sofrer os danos de uma outra energia desordenada que está ali em rota de colisão com a energia dela. Então, o que a gente vê? Essa criança ali, nesse caso, o que ela estava pedindo para a mãe com esse sintoma e com esse sinal é: cuide de você. E aí a gente começou a olhar para essa mãe e falar: tá, o que você vai fazer por você? A avó estava na consulta, eu falei: você pode ficar com o seu neto para sua filha poder ir para academia, para sua filha ir para uma terapia, para sua filha poder ter um pouco da vida dela de volta. E a gente acordou tudo isso, né? E não deu nem 30 dias, assim, já recebi mensagens muito boas, de bons feedbacks de melhoras que ele tá tendo já com pequenas mudanças. Então, não adianta, a gente tem que olhar o sintoma e entender a história por trás da história. E só um detalhe, né, desses 13 pediatras que ela foi, eu acho que 2 sabiam da situação do pai. Nenhum dos outros havia perguntado para essa mãe se ela era casada, se ela tinha rede de apoio ou não. Então a gente vai ainda, é uma outra seara, né, mas é bem profundo tudo isso. E só te ouvindo, eu fico imaginando como é a qualidade, né, do ambiente emocional que essa criança foi gestada, foi parida, as sensações, os sentimentos dessa mãe, desse filho, e o quanto ainda, infelizmente, a gente tende, eu acho que toda a área da saúde, não é só a medicina, a psicologia também, a escutar muitas vezes as coisas como separadas. O sintoma, a criança, a mãe e o pai tão separado que às vezes eu não preciso nem perguntar quem é esse homem, como é essa história. Então, quem ainda escuta os avós? E eu trago isso porque a nossa próxima pergunta de cocriadora, ela fala sobre isso, ela quer entender um pouquinho dessa dinâmica pregressa, se ela afeta ou não a criança. E ela pergunta assim: como que eu identifico a influência do histórico familiar, inclusive o histórico familiar emocional, nos sintomas da criança? Doutora, eu já entendo que algumas doenças são hereditárias, como a diabetes, mas as questões emocionais que se viveram em outras gerações de forma repetida, elas podem aparecer hoje no sintoma do meu filho? Se sim, você me recomendaria algum recurso para me apoiar nesse processo? Aqui a gente vai entrar numa parte que para alguns é bem polêmico, mas eu não consigo ter outra opinião. Eu não consigo acreditar que toda doença é meramente hereditária. Então eu vou contar para vocês uma situação, de pessoas bem próximas, né. São 4 irmãos,
E uma desses irmãos foi morar fora da cidade, foi morar em outra cidade. Os outros 3 irmãos ficaram na mesma cidade, falando de adultos, tá? Só pra gente ter um pouco de noção em relação à questão genética. Os que ficaram na cidade, mantendo relações com pai, com mãe, convivência, desenvolveram a mesma doença. A que está longe não desenvolveu. Então, gente, as doenças, eu não consigo separar, que nem a Thay falou, a doença da genética, da psicologia, do comportamento. Vamos falar de diabetes, por exemplo, que é uma doença que é sabidamente, bastante conectada com a questão genética e hereditária. E para entrar aqui na parte das crianças, vamos falar da diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que surge às vezes bem no comecinho da vida. Quando a gente fala em genética, eu não consigo separar genéticas de comportamento, porque se a gente for olhar a função do pâncreas, o pâncreas tem relação com o doce da vida, o quanto eu estou aproveitando a minha vida, o quanto eu estou tendo prazer em viver. E aí a gente olha para toda essa história pregressa familiar, da ancestralidade, e a gente vê que é uma rede de pessoas com dificuldade em sentir prazer na vida. São pessoas muitas vezes mais enrijecidas, pessoas que têm dificuldade em ter o doce da vida mesmo, em brincar. Sabe aquela coisa de vez em quando comer a sobremesa antes do almoço? Então eu falo, nem é o doce que vai dar diabetes muitas vezes. E aí, por que que normalmente vem uma criança tão pequena trazendo essa doença para o sistema? Às vezes essa criança tá falando assim, gente, vamos olhar para o prazer da vida de vocês? Vamos ressignificar isso? Porque uma criança com diabetes, com insulina, ela aprende rápido, gente, a medir glicose, a ter uma valinha no bolso, a tomar glicose se tem tremedeira. Hoje a gente tem insulinas ótimas, mas a gente começa a ver que é uma questão comportamental. E aí a gente começa a avaliar essa questão da hereditariedade e a gente vê que, na verdade, as doenças que se repetem nos sistemas, elas também têm a ver com padrões emocionais e familiares. A gente tem, por exemplo, causas de mortes cardíacas súbitas precoces. Então, por exemplo, crianças ou adolescentes que morrem de morte cardíaca súbita em casa, né? Então, criança que está brincando e cai. A gente escuta de vez em quando, né? O menino estava jogando futebol com os amiguinhos, caiu. Ou até adultos jovens, 30, 40 anos. E a gente vai para esse histórico familiar, tem muitos adultos ali que já tiveram mortes cardíacas súbitas, por exemplo. E a gente vai olhar, é um padrão muitas vezes de muita rigidez, de muita raiva. A dificuldade de amar mesmo, que vai bloquear esse centro cardíaco. Aí essa criança, ela não nasce num ambiente de pessoas que fizeram terapia, que se tornaram conscientes de seus processos. Ela nasce no meio da inconsciência, repetindo padrões já muito rígidos desde muito cedo. Então, é claro, gente, existe síndromes que vão fazer mortes cardíacas súbitas, existem arritmias, existem tudo isso. Mas o motivo pelo qual isso está em determinados sistemas, a gente não pode simplesmente falar assim, é aleatório, é genético, X% da população tem isso. A gente tem que ir um pouco mais a fundo, senão a gente nunca vai conseguir entregar cura e consciência para essas pessoas, né? Gente, vocês estão percebendo porque a Liz foi a nossa convidada para inaugurar essa travessia no Vai Pela Sombra, onde a gente traz outras vozes também. Ela realmente tem uma fala que é extremamente rica e preciosa. E agora, uma das nossas co-criadoras desenterra Freud e pergunta: e quando o charuto é só um charuto? Doutora Liz, o meu filho tem dor de cabeça sempre que vai para a escola. Como que eu diferencio se é algo físico ou simbólico? É um charuto ou tem alguma mensagem para mim? A gente tem que cuidar quando a gente fala se a dor é física ou simbólica, porque a dor, ela existe, tá? Mesmo que essa dor traga uma simbologia que não seja algo físico, vamos dizer assim, a gente fizer uma tomografia, essa criança não tem nada na tomografia. Essa criança não tem uma dor de cabeça relacionada a um alimento X. Essa criança não tem dor de cabeça quando ela toma pouca água, quando ela fica no sol. Enfim, e outros, né, sinais que a gente vai interpretar de uma dor de cabeça, não quer dizer que essa dor de cabeça ela não exista. Essa dor de cabeça, ela é real. E eu acho que esse é um ponto muito diferente da criança, porque às vezes eu recebo assim, ela pede para eu buscar na escola 2, 3 vezes por semana, porque ela tem dor de barriga. E ela entra no carro e a dor de barriga some. Então eu acho que ela nem tem dor. Não, gente, na maioria esmagadora das vezes, essa criança ela tem dor, sim. Dor física e dor real. E é só a gente pensar, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde alguém querido, a gente sente dor física, né? A gente sente dor no peito, a gente sente realmente assim, né? Parece que alguma coisa tá apertando a gente. Eu brinco que é a cólica no peito, né? Tem um aperto que dói. Então, assim, essa dor, ela está existindo. Como que a gente vai entender se isso é só um charuto, algo esporádico ou não? Não existe, na minha opinião, o charuto 100% charuto, no sentido de, se a gente for atrás da raiz de todas as coisas, a gente vai encontrar uma causa. Ontem eu tive dor de cabeça, por exemplo, e eu sei por quê, porque eu tive uma semana super tensa,
Só que eu já entendi que é por isso e não é uma coisa que se repete, você já tá consciente o motivo dessa dor de cabeça de hoje. Se eu ficar muito no sol, eu vou ter dor de cabeça. Se eu não tomar muita água num dia de verão, eu vou ter dor de cabeça. Aí a gente pode entrar, se a gente quiser ser muito profundo, por que que eu, aspas, me saboto não tomando água no verão? Por que que eu sei que eu tenho dor de cabeça e eu fico no sol sem óculos? Então, quais são esses prêmios ruins que eu me dou, né? E com as crianças isso também acontece. Criança sabe, você fala, gente, isso é direto no meu consultório. Fulaninho, você tem enxaqueca, você tem que tomar água. A criança leva a garrafinha de água pra escola e volta com a garrafinha vazia, com dor de cabeça. Então, ali, se a gente começa a investigar, a gente começa a entender que tem outras coisas por trás. Mas vamos falar agora daquele sintoma que é corriqueiro e recorrente e simbólico mesmo. Aqui eu entro no quadrante de repetição. Se o teu filho, não sei se é filho ou filha, tem uma dor de cabeça lá, esporadicamente, 2 vezes no ano teve uma dor de cabeça, eu não levaria, talvez, isso dependendo da idade, tanto ferro e fogo, levar para um aprofundamento. A gente vai tornando a vida um pouco pesada, a gente quer investigar tudo, né? Assim, todos os sintomas eu quero ir na raiz da raiz da raiz do problema. A vida não é só sobre isso. Às vezes, gente, a vida está em tomar uma dipirona e seguir a vida, né? A gente é que vai ter que medir o equilíbrio de quando a gente faz uma coisa e faz outra. Mas, como eu sei que vocês estão nesse podcast que fala com profundidade, a gente vai entrar num outro olhar. Então, assim, quando a gente fala de padrões de, por exemplo, dor de cabeça, que se repetem muito, ou a gente vê que tem muita relação com o ambiente e com as relações, por exemplo, crianças que têm crises importantes de dor de cabeça, que podem ser outros sintomas, tá? Mas as crianças que têm muita dor de cabeça, por exemplo, perto de prova da escola, ou quando o pai está perto de trabalhar para viajar para trabalhar, ou quando a mãe começa a fazer movimentos para si, né? Então a mãe parou de fazer academia quando a criança nasceu. Com 7 anos de idade da criança, a mãe volta a fazer academia. Tá na academia, o telefone toca, da escola, parece um negócio. Seu filho está com dor de cabeça. Isso acontece muito. Aí a gente tem que olhar para todo esse sistema, porque a dor de cabeça da criança, e aí que a gente entra num limiar que é muito bonito, mas muito desafiador, ele pode em alguns momentos estar servindo à criança e dizendo coisas sobre ela, mas ela também pode estar servindo ao sistema. Então, por exemplo, quando essa dor de cabeça surge quando a mãe está na academia, qual é o nível de merecimento que essa mãe tem em relação ao autocuidado dela? Porque toda vez que ela tem um movimento de autocuidado, tem um movimento de contração que vem de fora. Então, a gente tem que avaliar caso por caso. Mas uma dica que eu dou é coisas eventuais, esporádicas. A gente tem sim como fazer a dipirona e seguir a vida, fazer um chá e seguir a vida, né? A gente pode observar. E claro, começou a ter muita repetição, sinais que não estão aumentando a dor. Se a criança está acordando de noite com dor, coisas que estão ficando mais sérias, daí sim a gente tem que investigar de outra maneira. E claro, tudo que eu trago aqui, gente, não quer dizer que a gente não está investigando o físico, né? Eu vou entrar num assunto ruim, mas tem dor de cabeça que é tumor de cérebro. Tem dor de cabeça que é doença grave. Não quer dizer que a gente não vai investigar isso, mas de qualquer maneira, cada doença, cada sintoma está a serviço da vida, né? E é aí que a gente tem que entrar num outro patamar de análise, né? E esse olhar que a Liz consegue ter, que percebe que tudo se correlaciona, não necessariamente eu vou ter que estar sempre olhando para tudo que se correlaciona, mas olhar para a vida consciente de que as coisas se interrelacionam, se tocam e que muitas vezes a criança ela vai ser o barômetro do sistema familiar, é muito importante para quando necessário você ter para onde olhar. E lembrar que essa criança, especialmente as crianças bem pequenas, elas são capazes de captar tudo, não apenas aquilo que é dito ou visto. A criança, às vezes, sente a tensão antes de uma briga. Às vezes, ela percebe uma tristeza escondida. Eu atendo muitas mães que ficam com medo de sentir emoções desconfortáveis, como se fosse isso que adoece o filho. E muitas vezes, o que liberta o filho é que você sinta a emoção desconfortável, tenha consciência e se aveja com isso. Não é o que você sente ou o que você e teu marido, tua casa vivem que gera um sintoma, mas aquilo que você está vivendo e que você não para se dar conta, aquilo que você nega, aquilo que você reprime, a criança vai trazer no corpo o alto-falante quando nós, adultos, não somos capazes ou não estamos dispostos e disponíveis para dar voz para o nosso mundo interno. Então, a criança ela é capaz de pressentir, por exemplo, a distância emocional dos pais, mesmo que eles estejam fisicamente ali. Ou um casal que, na frente da criança, se trata com cordialidade, mas fora, né, das vistas da criança, se desrespeita, se agride,
se trai de alguma forma. Isso tudo, esse não dito, encontra uma forma de se expressar muitas vezes no corpinho da criança. E o sintoma, eu vejo, acho que a Liz concorda comigo, muitas vezes é a forma mais fiel de se saber a verdade numa casa onde o emocional foi silenciado. E daqui eu trago outra pergunta de co-criadora, que é: Liz, você observa nos sintomas essas tensões emocionais da família? Isso que a Thay fala, de fato acontece na sua prática, porque é você que escuta o corpinho da criança, ou é um psicologismo? E você já viveu algum caso onde o adoecimento da criança revelava algo que os pais não queriam aceitar, admitir ou ver? Nossa, isso tudo que você falou é muito real. E é o meu dia a dia aqui do consultório, né? Tanto que eu brinco assim, eu peço pro universo, pra Deus, pro profundo, me trazer esse tipo de caso sempre, porque as curas são muito maiores e os aprendizados são muito maiores. Inclusive, pra gente sair um pouco, isso é só da parte da psicologia, não é, a gente tem estudo científico, tá? Então, pra vocês terem uma noção, veja um bebezinho, né? Quando a gente pega um bebê no colo, o bebê, durante quase um ano e pouco, quando ele está em contato com o adulto, ele está em contato muito próximo, né? Você pega ele no colo, então ele está olhando o rosto da mãe e do pai sempre muito de perto, né? E ele começa a captar microexpressões com muita facilidade. Então, aquela leve franzidinha de testa, aquele leve olharzinho mais baixo de tristeza, ou um sorrisinho levemente malicioso quando você colocou uma couve no feijão do seu filho que não come verde, ele está percebendo. E isso por quê? Porque essas microexpressões estão muito próximas da criança. Inclusive, tem estudos não recomendando botox para as mães e para os pais das crianças por perda dessas microexpressões, e estudos que mostram até diminuição de empatia das crianças. Claro que a gente vai falar que estou trazendo essa informação, não é nada contra botox, amo, mas é só para a gente ver o impacto que tem essa proximidade da face do pai e da mãe. Então, se, por exemplo, o seu marido, né, saiu de casa para jantar com os amigos, disse que ia voltar às 9h30 da noite, e são 9h50, ele não voltou, você pode estar na sala brincando com seu filhinho ali, não, mas a tua expressão já tá, meu, que saco. Ele já está prevendo que isso vai acontecer. Só que qual que é o problema? A gente sabe que a criança, e aí a Thay até pode falar muito melhor que eu, ela tem ali nos primeiros anos de vida dela um egocentrismo muito importante. Então, tudo o que acontece ao redor dela é responsabilidade dela. Então, se esse pai tá triste, se esse pai tá bravo, se esse pai tá nervoso, não interessa se é com o trabalho, com o dinheiro, com qualquer outra coisa, essa criança, ela traz para si essa, aspas, responsabilidade. Que nessa idade, na verdade, é muito mais lido e sentido como culpa do que como responsabilidade. E aí, o que acontece? A criança começa a mostrar esses sintomas. Então, não é incomum, e aí trazendo um caso que o adoecimento da criança revelou isso, por exemplo, uma paciente minha recente, de 1 aninho e pouco, que começou a mudar muito o comportamento. Há 4 meses, a mãe falou assim, ela só chora. Ela chora, chora, chora o tempo inteiro. A mãe chegou e falou assim, tem horas que eu não sei mais o que fazer, que eu deixo ela com a minha mãe e eu saio de casa porque eu não aguento mais ouvir o choro. E uma rotina muito positiva, uma rotina assim, brincam fora de casa, tem cachorro, levam no parque, vão pra fora, mexem com a terra, não é uma rotina, né, cercada dentro de uma sala, enfim. E aí eu comecei, o que aconteceu há 4 meses? E a mãe, eu não sei, não sei o que. Eu falei, aí eu comecei a cavocar. A mãe falou, a gente teve uma empresa que faliu. E a gente ficou com muita dívida financeira. E essa criança ali, né, no meio disso tudo, filha única. Então, assim, aquela carga inteira em cima dela e o medo dos pais também, que é um medo muito digno, né? A gente tem um bebê, a gente tá falido, como é que a gente vai fazer para criar essa criança? Então a gente foi trabalhar todas essas questões com os pais, né? Então assim, olhar para eles e falar, tá, mas por que vocês não choram na frente dessa criança? É porque a gente acha que ela vai ficar nervosa. E eu sempre falo, gente, um choro honesto, olhando para a criança e falando, não é para você, é porque a gente tá com um problema, vale mais do que ficar escondendo. Porque o que eu senti dessa família foi essa criança, entre aspas, bem aspas aqui, mas ela se sentindo traída. Do tipo, tem alguma coisa acontecendo aqui no campo que eu tô sendo, não tô sendo permitida de entender o que é. Nossa, mas é tão pequenininha, não tinha nem 1 aninho quando aconteceu. Mas é isso, é aquilo que a Thay falou, a criança, ela sente tudo, ela capta tudo, o não dito, o não vivido. Então, a criança foi dormir, os pais vão conversar sobre dinheiro no outro quarto, ela vai entendendo que tá acontecendo alguma dinâmica que não a inclui, né? Então, é claro, quando a gente. Daí você perguntou, né, se eu já vivi algum caso, sim. Esse adoecimento da criança, que nem foi um adoecimento de febre, mas foi um adoecimento comportamental, digamos assim,
revelou ali essa família, o quanto essa família estava em sofrimento. E aqui eu gosto muito de trazer também, né, porque eu sei que muitas queixas que chegam é muito choro de bebê. Gente, quando um bebê começa a chorar muito, é claro, vocês têm que levar no pediatra, vocês têm que ver se não tem alguma outra causa que precise ser investigada, mas se perguntem, né, o que eu não tô chorando na minha vida, né? O que eu não tô chorando e que meu filho tá precisando chorar por mim, que normalmente isso resolve bastante coisa. Gente, essa fala da Liz, ela é muito preciosa e eu queria olhar um pouquinho com vocês para esse conceito do narcisismo primário, que não tem a ver com transtorno narcísico. Quando a gente chega no mundo, a gente se sente o umbigo do mundo. A gente acredita que tudo é sobre nós. Primeiro, o nosso mundo é a nossa mãe, porque eu não sou nenhum corpo inteiro formado, né? Eu sou células em mitose, meiose, virando mórula, blástula, gástrula. E o mundo é a minha mãe e eu sou o mundo e tudo é muito conectado. Então a criança tende a interpretar mesmo tudo como culpa dela. E alguns adultos também crescem com isso, né? A gente falando de uma forma bem didática, tá? Mas a gente fala que quando um adulto cresce e não elaborou o narcisismo primário, ele continua sendo aquele adulto umbigo do mundo. Caem as torres gêmeas, ele acredita que tem a ver com ele. Recebe uma mensagem do chefe, ele já acredita que vai ser demitido. É isso que alguns adultos conseguem ainda hoje perceber na criança vezes mil. Então, quando a criança sente, né, por exemplo, Lara, sente a emoção de tristeza que eu tô sentindo e me vê sorrindo, ela recebe 2 informações. Primeiro, que ela é culpada pela minha tristeza. Segundo, que ela não pode confiar em mim. Porque o que ela sente com o corpo inteiro e o que ela vê com os olhos são mensagens contraditórias. E é por isso que na psicologia profunda a gente fala que o mais grave de tudo é a gente não ser honesto com a gente mesmo na vivência dos nossos sentimentos. Porque câncer, falência, divórcio, tudo isso faz parte da vida. A gente não consegue evitar que em algum momento isso possa ser a nossa realidade, mas a gente consegue trabalhar para a gente ser honesto e coerente com a gente mesmo e expressar uma verdade em uma direção para os nossos filhos. Senão eu já estou gerando 2 marquinhas que podem aparecer ou em sintomas físicos ou em comportamentais, como a Liz falou. E que quando aparece, eu ainda muitas vezes me sinto injustiçada ou como se meu filho tivesse um problema, quando na verdade tudo isso são oportunidades e convites para que a gente consiga ter uma relação mais honesta, consciente e inteira com a gente e com a realidade. Senão, são vários trabalhos. O primeiro de eu me desconectar de mim e fingir, o segundo da criança ter uma série de traumas, tudo isso porque a gente acredita que a dor é ruim, que a dor é errada. E de todas as emoções, eu vejo na minha prática clínica que uma das mais temidas e não bem reconhecidas é a tristeza. A raiva, como o movimento pró-psicologia, pró-limites, pró-empoderamento, ela já está ganhando um espaço. As pessoas conseguem se autorizar um pouco mais a falar, pelo menos, eu estou muito irritado. Mas a tristeza, as pessoas ainda são muito inábeis em reconhecer, em se permitir sentir. Até porque o nosso mundo ele é todo voltado para fora e a gente gosta de ser, fazer, ter, acontecer. E a tristeza, ela é um convite químico para introversão. Então, muitas vezes a gente interpreta a tristeza como algo ruim, contraproducente, contraprodutivo, como fraqueza. E aí, toda tristeza que eu não tenho culhões de me autorizar a sentir, a criança vai reverberar, vai sentir, vai me integrar. E eu queria trazer aqui um reforço de que nos primeiros anos de vida, esse filho é uma extensão do campo emocional da mãe. Então, a forma como a gente se sente, como a gente se nutre, como a gente se respeita, ou como a gente se abandona, influencia diretamente o estado psíquico da criança. Então, quando nós, que somos mãe, não nos damos permissão para sentir, a criança, por amor, sente por nós. E quando nós estamos sobrecarregadas, e é muito difícil uma mãe que não esteja se sentindo sobrecarregada, quando a gente está emocionalmente ausente, energeticamente drenada, a criança vai se agitar, adoecer e manifestar todo esse desequilíbrio. Só que eu queria frisar que isso não é sobre culpabilização, isso é vínculo, isso é amor cego, isso é espelhamento, isso é fusão, isso é simbiose. É assim que a raça humana mamífera, ela se desenvolveu até aqui.
Então a gente não nega isso, a gente não muda isso, a gente começa a negar e questionar as crenças e ideias que a gente trouxe até agora sobre sentimento, um sentir bom, um sentir ruim, sobre o que adoece e o que cura. E aqui tem outra pergunta de uma co-criadora que fala nisso, né, Liz? Como que eu posso reconhecer toda essa inter-relação, mas sem fazer com que os pais sejam ou se sintam culpabilizados? Como que eu posso ajudar, como mãe, eu e meu companheiro, a se apropriar desse nosso lugar, dessa nossa verdade, com força, com presença, mas sem ficar se sentindo o último dos moicanos? Eu acredito que aqui vocês, como pais, precisam resgatar o adulto de vocês. E o que que um adulto faz? Eu não gosto muito daquela frase, um adulto faz o que tem que ser feito, porque, embora ela seja muito real, eu goste dessa frase por um lado, eu acho que ela coloca a gente, às vezes, num massacre interno, né? Mas eu acho que essa questão de você assumir o adulto aquela criança que tá ali, ele é meu filho. Ele tem um vínculo comigo. Ele tem um espelhamento comigo. Eu não tenho como, dentro da cabeça dele, falar para uma criança de 1 ano e meio, pare de chorar, né? Se eu fizer isso, eu tô sendo muito violenta. Mas eu posso olhar para mim e falar, o que que eu não tô sentindo? E esse eu falo sempre aqui no consultório. É um movimento muito contraintuitivo. Porque o problema, aspas, que eles estão enxergando a olho nu e físico ali, está no meu filho. Mas a cura dele, a transformação desse sintoma vai acontecer a partir da minha transformação. E aí a gente se abre a um desconhecido. Por quê? Tá, ok, tô vendo que meu filho chora muito e talvez eu tenha uma tristeza aqui que não tá sendo manifestada, eu tô sendo incoerente comigo mesma e eu vou me cuidar. Mas aí tem um outro ponto, a gente quer se cuidar 2 dias e quer que o filho pare de chorar no terceiro. E também não é assim. Então tem que se manter esse processo, tem que ter uma constância nesse processo. Esse processo ele tem altos e baixos. Faz parte de um processo de cura recaídas, né? Então, a gente não vai numa linha, nossa, ascendente perfeita para o momento da cura. A gente vai ter idas e vindas nesse processo. Então, esse reconhecimento da conexão entre o sintoma infantil e emocional, ele tem que vir de um lugar de um adulto. Um adulto, ele olha e fala, o que eu posso mudar agora? O que eu não posso mudar agora? E eu vou lidar com essa situação, porque aí tem uma palavra que eu amo nessa fase da vida, que é suportar. Muitas vezes a gente vai ter que suportar noites não dormidas, vamos ter que suportar uma dificuldade alimentar, vamos ter que suportar não compreender muitas vezes o que essa criança está querendo nos dizer, vamos ter que suportar uma dor de barriga que já foi investigada 1 milhão de vezes e não tem melhora, como por exemplo a disquesia, que é uma condição muito presente nas crianças e que a gente vê ali a criança sofrendo para fazer cocô, sofrendo para soltar pum, sofrendo para engolir, sofrendo para um monte de coisa, e a gente trata, tem melhoras, fala, nossa, tá super bem, regride, nossa, tá super bem, regride. E tem mais uma coisa, gente. Dependendo do nosso nível de consciência, e não aqui, né, só o nível da mãe de consciência, o nível do sistema ali mesmo, às vezes a gente não vai reconhecer de onde vem esse sintoma. Porque às vezes vocês estão fazendo tudo o que vocês podem. Então vocês já estão fazendo uma atividade física, vocês estão comendo bem, vocês estão olhando para vocês, tem casal fazendo terapia de casal e esse sintoma da criança se mantém. E aí o que a gente, às vezes o que esse sintoma está querendo dizer é suporte, só suporte. Quanto tempo? Não sei. E aí que a gente entra nessa parte da pediatria que é muito desafiadora. Própria disquesia, vai passar? Vai. Quando? Não sei. Pode ser em 1 mês, pode ser em 1 ano. Então a gente não pode lidar aqui com essas promessas, porque o que eu vejo é a partir do momento que você tem um reconhecimento na conexão do sintoma infantil com o estado emocional da mãe, nossa, agora eu descobri, então eu vou fazer isso, isso, isso e melhorou. Nem sempre, nem sempre. Porque quando você tem um filho, você tá ali numa relação de vínculo, de projeções, que não é só sobre você. Tem a ver com a sua relação com a sua mãe, tem a ver com a sua relação com o seu pai, a sua relação com o seu parceiro, com a sua sogra, com a babá, se você tem uma babá. E, gente, todo esse campo também está interferindo na criança. Então, essa conexão do sintoma da criança com o emocional da mãe, quando ele é feito, ele também não quer dizer sumiço ou desaparecimento do sintoma instantaneamente, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que atentar bastante mesmo. Gente, eu quero aproveitar, eu sempre tento ser mais polida, mas chegar vai pela sombra eu não consigo. Que é, a gente tem que tomar também muito cuidado com os reducionismos. E aqui eu quero trazer a experiência da Lara, porque a Liz foi a única profissional que a gente encontrou que teve uma postura diferente. Porque assim, ou as pessoas negam o invisível, ou as pessoas fazem um curso de um final de semana sobre o invisível, e aí tudo é o invisível e tudo é culpa da mãe. Quando eu tenho pouco conhecimento,
A minha interpretação da realidade, ela é rasa, porque eu pareço querer estar profunda, porque eu estou falando do não dito, do simbólico, mas eu ainda vejo o mundo com tudo separado, procurando fórmula mágica, procurando culpado. E quando eu tenho essa postura, eu ainda estou me separando. Só que Uhum. não estou dizendo que a questão é uma questão bioquímica da criança, eu estou dizendo que a questão é uma questão da mãe. Então, a mãe é culpada. E quando a gente tem esse olhar profundo de olhar para a criança como expressão desse simbólico, até nisso eu vou ter um cuidado. Quando a gente fala em mãe, é exatamente o que a Alice falou. É a expressão feminina de gerações de mulheres que existem dentro dessa mulher. Quando a gente fala em pai, a gente fala da expressão do feminino, do masculino, centenário, que vem através desse homem. Porque aí a gente quer também, a gente finge que quer o autoconhecimento, mas a gente ainda só quer o resultado. A gente ainda tá com a postura de eu só quero que a disquesia do meu filho acabe. Eu só quero que o nariz pare de escorrer. Com a máscara da profundidade, com a máscara do invisível, mas no fundo ainda a mesma lógica da performance que julga, condena, separa e que não quer viver processo, não quer pegar a mãozinha do sintoma e falar: olá, amigo, ficamos com você por um tempo, vamos nos transformar mutuamente. Não quer relação. Eu vejo Exatamente. muito o sintoma como um convite para relação, para vir. Exatamente. E aí a gente até sai um pouquinho desse assunto, mas é que com a Liz eu sempre converso de muitas coisas. A gente fala tanto, né, que o mundo fala que quer vínculo, quer relação, quer filho, quer marido, mas o sintoma ele é muito uma expressão da nossa dificuldade de se relacionar, porque a gente quer resolver, quer na hora, quer que suma, quer o troféu, quer a cura, quer bem-estar, e quando a gente tem esses sintomas persistentes e multifacetados, a gente não consegue sair da vivência do processo. Eu lembro que eu já tinha esse olhar do simbólico quando fui mãe, e a Lara teve disquesia, e eu levei ela em tudo que para mim faz muito sentido. Microfisioterapia, osteopatia. E o que que eu percebia? Apesar da proposta do olhar e do fazer, olhando para esse todo e para esse invisível, as interpretações, elas eram muito rasas. Em quase to e as interpretações já iam: "Olha, isso aqui fala de um medo, de uma tristeza que é da mãe, então significa logo que você precisa se separar, ou que você precisa", e tá dando comandos e dando respostas. E eu fico pensando, se eu não tivesse também o conhecimento, provavelmente eu teria usado essas frases como bandeira, como verdade, como uma força fake, tomado decisões. Por isso que é muito graves, tirado, por exemplo, Lara é apaixonada pelo pai dela, tirado ela dessa oportunidade de ter essa relação com o pai, de viver a nossa família, tudo isso porque no momento da dor o que a gente mais quer é que suma a dor. E aí a gente compra muitas vezes as verdades encapsuladas como bandeiras e colocando as pessoas como gurus. E eu tô falando isso, gente, para vocês não tomarem nem o Vai Pela Sombra e nem nada que vocês escutarem como verdade absoluta, como propulsor de tomada de decisão, mas como convite para vocês verem a vida a partir de um outro lugar. E eu lembro quando a gente chegou no consultório da Liz, que ela teve ao mesmo tempo o olhar e a escuta profundas. Eu lembro que até meu sogro estava junto na consulta, ele falou: "Nossa, que legal". Era uma consulta médica, mas parecia também uma consulta psicológica, porque ela quis saber de tudo. Liz perguntou: "Vó, como é que é o clima, o que que a gente gosta de fazer?". E ao mesmo tempo que ela tinha esse olhar, ela via a Lara. Isso me emocionou tanto, porque a gente existia como sistema, como família, a Lara existia como a expressão de uma história que vem muito antes dela, ao mesmo tempo a Lara existia. Uhum. Terem um profissional que consiga olhar para tudo isso, sem nem negligenciar a criança enquanto ser único que se expressa a partir de um lugar, nem negar a história e nem querer também levar vocês a verdades ou soluções mágicas, mas disposto e disponível a caminhar com vocês, a construir essa história.
E eu aproveito até para fazer um adendo, porque me lembrei agora de uma história aqui do consultório, onde eu trouxe para a mãe essa desconexão dela com ela. Olhem só como são as coisas, como o Katai falou, é muito precioso. Ela começou a ir para academia, começou a ir para terapia e a criança piorou os sintomas. E aí ela me trouxe isso, meu Deus, eu tô fazendo tudo por mim. E eu falei, como é fazer tudo para você? E no fim ela se sentia culpada, porque a mãe dela nunca tinha feito nada por ela. A mãe dela sempre foi uma mãe que viveu 100% para os filhos. Então, quando ela decide olhar para si e fazer o que ela sabe, num mundo de ideais e de performance que seria o melhor, ela se fere tanto, porque ela se sente traindo a mãe dela. Então, a cura do sintoma da criança não estava na mãe só olhar para mãe, para ela mesma, ir para academia, ir fazer a unha, encontrar as amigas para tomar um vinho ou um café. Enfim, a cura estava em ela olhar a relação dela com a mãe dela. Por isso que isso que a Thay falou é muito precioso, para a gente não fazer um recorte da realidade e fazer essas subjugações assim, pulmão é a sede da tristeza do corpo humano. Então, se meu filho tem asma é porque eu sou triste. Não, não, nem sempre é isso. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente traz aqui, é como se fosse luzinhas num túnel, para vocês terem, tipo, mini faróizinhos. Mas esse caminho, ele tem que ser traçado individualmente, porque a relação que eu tenho com a minha mãe é diferente da relação que a Thay tem com a mãe dela, que é diferente da relação que a Lara tem com a Thay. Então, cada história vai se apresentar de uma maneira, mesmo que o sinal e o sintoma sejam o mesmo. E aqui eu faço um grande alerta agora também, que é cuidado com esses grupos de trocas de mães e tudo mais, porque, gente, é assustador. Minha prima me mostrou esses dias um grupo, a mãe falando, não, eu curei não sei o que do meu filho quando eu resolvi fazer isso, né? E eu só pensando, no meu consultório tem 30 casos iguais, cada um com uma solução diferente. Então, cuidado, porque essa comparação, ela é muito inimiga da felicidade, né? Nossa, fulana, e aquela coisa assim, né? Chega muito aqui no meu consultório. Eu vim aqui porque você resolveu a vida da fulana. Eu já me dá um negócio que eu não resolvi a vida de ninguém, não. O caminho de cada um é muito único, né? A gente abre portas. E que nem nessa mãe que eu falei, ó, olha um pouco pra você. E ela interpretou isso como vou fazer academia, vou sair, e o sintoma do filho piorou. Mas olha que bonito o sintoma do filho ter piorado. Porque ela conseguiu olhar ainda mais, porque esse sintoma queria dizer. Se ela nunca tivesse feito o movimento de talvez ir para academia e fazer terapia, ela não conseguiria ter enxergado esse sintoma piorando e, portanto, ela não conseguiria ter enxergado a relação dela com a mãe dela. Então, se a gente vai, né, cada vez mais para o profundo e para a consciência das coisas, a gente não vai encontrar só facilidade. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um dos meus primeiros cursos e foi muito uma quebra para mim, assim, que um professor que falou, gente, vocês acham que paraíso é sentar numa cadeira ou numa rede e receber uva na boca? Vocês acham que luz é que nem o paraíso que é vendido, que é sentar numa rede, numa cadeira e receber uva na boca? Para atingir a luz, gente, vocês têm que servir. E servir, e é que eu não tô falando de servir aos outros, tô falando de servir a gente mesmo, né? Eu fazer os meus processos não é legal, não é uvinha na boca. Então, eu falo assim, quer entender, você quer mesmo entender o sintoma do seu filho? O seu sinal, o seu sintoma, tem que ter esse culhão de tipo, não vai ser confortável o tempo inteiro. E aí é passar por esse processo. E ali o que você tá lidando é que, às vezes a gente acha que tá indo por um caminho com a criança e esse caminho não é o que a gente esperava, né? Então é sempre um convite a perder o controle, mas para poder olhar para a verdade. Nossa, que bonita essa frase. Perder o controle e encontrar a verdade. E esse tema da relação mãe-filha, os impactos da relação vó, mãe, eu, na construção da minha relação com maternidade, dinheiro e até a relação do meu corpo, tá no episódio anterior a esse, o corpo da mãe na psique da filha. E ele é maravilhoso, ele fala muito dos efeitos disso, porque a relação com a mãe é uma relação fundante na nossa realidade. E muitas vezes a gente nem está vivendo uma maternidade livre, porque a gente ainda está muito assustada pelos fantasmas e também pelos bônus da relação com a nossa mãe. E muitas vezes o sintoma do nosso filho, ele vai expressar exatamente um ponto que é ancestral. Então, para quem não escutou, volte e escute o episódio anterior. E para quem está aqui com a gente, o que a gente queria dizer com esse episódio? Muitas vezes as pessoas têm medo do sintoma, do adoecimento, da doença. Muitas vezes as pessoas acreditam que uma boa vida seria uma vida de plena saúde. Mas o sintoma, ele é um dos
mais poderosos e gratuitos oráculos da vida. E quando a gente começa a escutar o sintoma de coração aberto, ele muda. Mas quando a gente briga com ele cresce. Vocês já perceberam que depois que teve o boom da busca, obsessão wellness, da busca por saúde a todo custo, grande parte dessas pessoas que buscam loucamente a saúde desenvolveram doenças autoimunes? Então, o que o sintoma pede pra gente é mais presença e não mais saúde, mais qualidade, mas sim mais tempo de qualidade, menos expectativa, mais verdade emocional, mais conexão com o real. É como se o sintoma fosse uma parte nossa que dissesse: gente, me escutem com o coração, e não só como uma pressa de quem quer se consertar. É muito difícil a gente viver hoje sem querer ou entregar e ter um troféu, ou sem querer se consertar. Mas o sintoma, seja ele físico, seja ele uma falência, eles são sempre um convite de a gente voltar a viver uma vida mais real, mais humana, mais verdadeira. E eu queria aproveitar para trazer ainda mais uma pergunta, que fala um pouquinho da parte emocional do adoecimento das crianças. Doutora Liz, eu queria entender, quando eu não tenho um filho com sintoma físico, mas a minha criança está fragilizada emocionalmente, isso pode ser um sinal do campo familiar? Sim, muitas vezes é. Claro que aqui a gente tem que entrar numa divisão por idades também, né. Quando essa criança ela é pequenininha, até os 6, 7 anos, e ela tem essas fragilidades emocionais, ela pode estar dizendo muito mais sobre o campo do que sobre ela. Que não quer dizer que não seja sobre ela, tá. Mas crianças um pouquinho maiores, 7, 8 anos, a gente tem que também entender que ali, elas já estão num processo um pouco maior de individuação. Então elas conseguem já ter os próprios processos. E aqui a gente pode entrar numa gama imensa, né, de motivos. A criança que está com uma alteração emocional, né, por questão de estar vivenciando coisas dentro de casa, na escola, de estar percebendo algumas coisas. Ou então dessa criança não tá se sentindo ela no mundo. E aqui eu até volto em relação àquilo que você falou da tristeza, né, da mãe que não tá chorando, e essa criança tá chorando por ela. E às vezes é tão difícil para essa mãe lidar com a tristeza, seja dela ou de qualquer pessoa, que qual que é a frase retórica que se fala muito pro filho? Engole o choro. Pra que chorar? Criança começa a chorar, coloca a chupeta. A criança começa a chorar, leva ela pra fazer outra coisa. Ou até trocas bem drásticas, né? Se você parar de chorar, eu vou ali comprar uma bala pra você. Então, a gente vai silenciando esses sintomas das crianças, ou até a raiva da criança, né? E a gente às vezes passa a primeira infância inteira silenciando essas emoções, então a raiva, a tristeza, a fúria da criança. Isso às vezes vai se manifestar mais tarde, sob forma desses sintomas. Então a gente olha muitas vezes as crianças que têm esse padrão, das famílias que não suportam choro, das famílias que têm dificuldade com o choro, dificuldade com a raiva. Essa criança, ela evolui muitas vezes com transtornos ansiosos, transtornos mais depressivos, ou algumas, distimias, as crianças ficam mais tristes e tudo mais. Então, a gente precisa avaliar cada caso individualmente. Mas se a gente divide ali numa faixa etária, né, só recapitulando, até os 6, 7 anos a gente pode estar falando sim do sistema. E gente, a criança faz parte do sistema. Então essa tristeza que ela tá, às vezes, manifestando, ou esse sintoma de saúde emocional, pode ser dela e de todo o resto, porque ela faz parte de tudo isso. E aí quando a gente enxerga que não tem mais essa separação dentro de um sistema, a gente vê que não existe o que é meu, existe o que é de todo mundo no final das contas, né. Então isso é bem bonito se a gente olhar sob essa ótica, né. A questão mais difícil que eu vejo é olhar para isso e entender o que fazer com isso, para não entrar justamente na culpa, na autocobrança, em se flagelar, ou uma coisa que eu também acho extremamente tóxica, acho que a Thay concorda comigo, que é a busca incessante por 1000 fontes de conhecimento para tentar achar alguma coisa. Então, assim, eu já caí nessa cilada com outros processos. Faz 1000 cursos, faz não sei o quê, e vai na não sei onde, e pede não sei o que lá, e vai na mulher não sei onde que é benzedeira, e vai na igreja tal, e vai no centro espírita, e vai não sei o que lá. Não, às vezes tudo que você precisa é aquilo que a Thay já falou, é dar a mãozinha pro sintoma, pro sinal e ficar ali. E às vezes o que a tua criança precisa também é isso. É só que você dê a mão e fique com ela. A gente às vezes quer que a criança explique o que ela sente, o que tá acontecendo, mas ela não tem nem repertório, ela só tá sentindo, né. E às vezes o que ela precisa é só de validação desse sentimento, mais nada, né. E muitas vezes a gente busca o excesso de cura e o excesso de conhecimento como uma forma de continuar ainda fugindo da realidade.
seja ele físico, emocional, pra gente ele é tudo misturado, tá? Mas assim, queira você interpretar como físico, emocional, o próprio adoecer faz parte da realidade. A impotência que eu sinto diante de um filho doente, o servir, seja dando colo, seja fazendo canja, sendo lavando um nariz, o suportar o não fazer, o abrir mão das expectativas que eu tinha para aquele dia, para aquela fase da minha vida, o investir recurso financeiro, de tempo, o não dormir à noite, tudo isso a que o sintoma nos convoca são caminhos de amadurecimento emocional. Então, quando a gente fala de um novo olhar para o sintoma, não escutem que é uma forma de não sentir o sintoma ou não viver a vida. A gente quer que vocês desenvolvam esse olhar para que vocês consigam ter firmeza interna para se relacionar com esse sintoma, para viver o que ele pede. Tem 2 perguntas que eu amo em relação a sintoma, que é: o que esse sintoma me obriga a fazer e o que esse sintoma me impede de fazer? Porque tem Tayane, seu narcisismo não elaborado e as ideias do que eu quero viver na minha vida, e tem a vida real, a minha parte mais existencial, que está aqui não para comer uvinhas, como ele disse, mas para crescer e me desenvolver. E eu não vou me perder de mim se aparecerem as zicas também na vida. Eu não sou madura o suficiente para não me perder de mim, tudo acontecendo só como eu quero. Algumas coisas ainda conseguem me puxar para, oh, peraí, desenvolve aqui. E quando eu falo desenvolve, eu não estou falando sofrência. Estou falando coisa prática mesmo, sabe? Ter as minhas expectativas frustradas, entender que a minha vida não é só sobre mim, aprender que o outro existe, aprender a me doar, aprender a servir, sair do meu próprio umbigo. São coisas que os sintomas nos convocam. Desenvolver humildade, reconhecer a nossa humanidade. Quando a gente pega uma pessoa que cresceu muito numa bolha, ou que a bolha ainda não foi estourada, porque em algum momento provavelmente será, a gente percebe que essa pessoa tem bem pouco desenvolvido a capacidade de lidar com frustração, com impotência, ter empatia, ter esse senso de altruísmo, sentir amor real, querer amar além de só ser amado, querer servir além de ser servido. E se a gente for olhar com bastante maturidade por convite dos sintomas e das coisas mais chatinhas do dia a dia, são sempre essas habilidades que a gente tem a oportunidade de desenvolver. Sim, eu vejo muito o que você estava falando, eu fui pensando, né, porque pega uma idade lá que a criança tá naquela mania de bater, né, ou de ter fúria. Você não deixa de ser mãe, você não deixa de amar. Não passa no teu campo a desistência do tipo, ah, vou sair de casa, então eu vou deixar meu filho aqui. Tá, a gente tá falando da maioria dos casos, né? Claro que existem casos mais drásticos, mas assim, vamos para um ponto de mais consciência. E olha como a gente é imaturo, né? Porque no campo do relacionamento, eu viro as costas e saio de casa quando o outro me fere. No relacionamento conjugal, amoroso. Quando eu brigo com a minha mãe, eu fico uma semana sem falar com ela, se eu quiser. E a criança, ela te leva a ficar de cara com o sintoma todo dia, toda hora. Teu filho, ele não vai assumir o sintoma dele ou o sinal se você falar. Às vezes, se falar pro teu marido, meu, fica quieto, pelo amor de Deus, um pouco. Talvez ele fique, porque ele tem a consciência de que você precisa de um tempinho ali pra sua autorregulação. Seu filho, não. Você vai falar, filho, fica quieto. Não vai, caralho. Não vai ficar quieto porque você quer. Então, o sintoma da criança leva muito a essa maturidade emocional, porque a vida tem que continuar, que o trabalho tem que continuar, suas coisas têm que continuar, a despeito de alguém que você ama muito, com um sintoma que você não tem controle nenhum. Então, eu acho que isso é a parte mais bonita do sintoma na infância, porque a maioria esmagadora de todas as mães que eu atendo e que tem questões com sintomas de repetição, doenças crônicas, são mães que precisam de algum amadurecimento emocional. E aí, se a gente não olha para isso com muito amor, com muita empatia, e deixa a pessoa viver o processo, a gente entra na medicação desenfreada, na iatrogenia, eu prescrevo um monte de coisa, eu faço um monte de coisa desnecessária, falo para essa mãe trilhões de profissionais diferentes, sendo que, na verdade, o que ela precisa é de tempo para digerir aquela situação e adultecer no processo da matrescência, né? Simultaneamente. Então é bem desafiador, mas é bem bonito. Vocês estão escutando, gente? A proposta da semente desse episódio é que vocês sintam que curar
não é apenas sobre encontrar o remédio certo, é sobre abrir espaço simbólico, é sobre escolher olhar nos olhos, é sobre ficar com, sustentar, é sobre viver e contar histórias que nutrem a alma, é se autorizar, é permitir o choro do outro, mas o nosso também. É proteger a nossa criança interna e o nosso filho da pressa, do excesso, da performance, do ruído, perceber que às vezes um banho morno, um silêncio compartilhado, um desenho ao ar livre, pé na terra, mão na grama, valem mais do que um antibiótico, especialmente se for um antibiótico usado para doenças virais. Parece piada, mas acontece muito, muito, muito. Liz, eu queria que você contasse pra gente, então, para as ouvintes que são mães e que não tiveram a oportunidade, né, de fazer todo um atendimento com você, o que que você recomendaria a partir da tua prática para que elas conseguissem apoiar os seus filhos de forma mais integral, amorosa e simbólica? Tu teria dicas práticas? A principal dica prática que eu dou é: façam terapia, tá? O acolhimento de uma criança, ele existe baseado no acolhimento da sua criança, dos seus processos, dos seus medos, dos seus traumas, das suas dores, das suas doenças, dos seus sintomas. Não tem como esse caminho ser trilhado sem que você olhe para você com muito carinho. Ah, Lisa, eu não tenho como fazer terapia. Se envolva em coisas que são terapêuticas. Por exemplo, ouvir esse podcast, ir para um grupo de mulheres, eventualmente, que vai ter um debate sobre alguma coisa, esteja entre mulheres, né? Isso é muito curativo. Inclusive, né, Liz, uma oportunidade de mulheres viverem processos profundos de transformação na Travessia Teia, então também acessem @conexão 2Ns, Teia com H. Isso. Porque eu falo, né, eu compreendo muito que as realidades são diferentes. Tem gente que tem como ter terapia toda semana, tem gente que não tem. Isso é real, isso é fato. Mas, o fato de não se poder ter terapia toda semana não quer dizer que não se possa ter movimentos terapêuticos, principalmente no mundo de hoje, onde a gente tem muitas alternativas. Gente, dar uma volta num parque por meia hora é um movimento terapêutico. Vai liberar um monte de área cerebral vinculada a medo, a trauma, né, o movimento repetitivo das mãos quando a gente anda, ele faz liberação de áreas do cérebro que tem a ver com medo e trauma. Então, a gente às vezes não está no nosso cenário ideal, do que a gente, nossa, eu queria estar cuidando deste jeito da minha saúde mental e física, mas o que eu posso fazer antes de chegar lá nesse ideal? Porque até quando a gente chega no ideal, a gente quer outro ideal. Então, o negócio é meio insatisfatoriedade eterna, assim, né? Mas voltando ao tema, além dessa questão da terapia para as mães, agora pensando em vínculo com os filhos de vocês, a escuta ativa ela é muito importante. Então, assim, coisas básicas. Deixem o celular para brincar com os filhos de vocês. Saiam de casa para a natureza com os filhos de vocês. Esse ano, no começo do ano, saiu na Nature, prescrição médica, banho de floresta. Ah, tá com alguma coisa em casa que vocês não estão conseguindo resolver e vocês não têm como às vezes investir num profissional que vai dar um atendimento mais presente, tenta investir então e passar um final de semana numa cabana no meio do mato com a sua família. Ainda não tenho condição, vai lá no parque, vai para a pracinha, fica na areia. Esse contato com a natureza é muito importante, né? A gente fala hoje do termo grounding, que ele infelizmente, né, se perdeu aí no caminho, o pessoal acha que é só colocar o pé na terra. Isso é vendido como, né, e eu falo, se as pessoas já fizerem isso, já tá bem bom, mas o que se deflagra a partir disso pode ser tão potente, a pessoa não sabe o que fazer com isso. Mas a gente tem que promover esses momentos. E, gente, se tem mais de um filho, momentos de filho único são muito importantes. Seus filhos não são um bolo de filhos, né? Ah, eu tenho 3 filhos, final de semana é os 3 juntos. Não, sai um pouco um pouco com o outro, um pouco com o outro. Tenha momentos individuados com cada um deles. Um dos teus filhos gosta de ir no cinema, o outro gosta de jogar bola no parque, a outra gosta de cozinhar. Invista em momentos de individuação com cada uma dessas crianças. Isso é muito importante. E quando eu falo de apoiar os filhos também, eu acho que dá para deixar isso como uma mensagem dessa pergunta, não se coloquem salvadores, curadores dos filhos de vocês. Vocês não têm esse papel. Quando vocês saem desse papel de eu preciso salvar meu filho a todo custo, eu preciso curar meu filho a todo custo, ele tem dor, eu preciso tirar a dor dele. Quando vocês saem desse papel,
vocês liberam energia para que essa criança de fato se cure por si. Eu brinco muito eu gosto muito da mentalidade, eu falo, tudo que a gente persegue se afasta, aquele famoso efeito Zenão, que é falado no estudo da mentalidade, ele é muito real com as crianças. Eu brinco quando é um exemplo prático, né, mas só pra gente fazer um paralelo, teu filho não come nada verde, daí você escondeu uma coisinha verde ali no prato de comida. Você já entrega o prato de comida com aquele olharzinho, tipo, de canto de olho, assim, né? Tem algo aí, tô te escondendo. Criança não vai comer. Se a gente solta e coloca ali o verde do outro lado da mesa, vocês vão ver, às vezes, a criança levantando e indo lá pegar o verde para ver o que que é. É o soltar, muitas vezes, que tá a cura do processo. Então, essa saída dessa mochila que vocês colocam nas costas, que é extremamente pesada, de vocês serem obrigados a curarem, obrigados a acharem um caminho, obrigados a terem uma estratégia, eu acho que isso alivia muito a maternidade de vocês e aí sim vocês conseguem se conectar de verdade com essa criança. Porque o filho de vocês não é um sintoma, ele não é a dor de cabeça, ele não é o transtorno do espectro autista, ele não é o TDAH, ele não é a diarreia que nunca passa, ele é uma criança, ele é um todo. E quando vocês se conectam com o sintoma, vocês só separam o filho de vocês em fatias, né? Então vocês estão, de fato, fatiando essa criança. E aí, quando vocês param de olhar e falam assim, não, essa criança ela é um todo e tem diarreia. Essa criança é uma criança e é autista. Ela é uma criança e é TDAH. É uma criança e tem dermatite atópica. Aí a gente consegue olhar para essa criança de uma maneira muito mais integral e muito mais amorosa. E quando são questões nossas que aparecem no nosso filho e a gente vai se haver com elas, seja na autorreflexão, na escrita curativa, no processo de terapia, no yoga, na musculação, de alguma forma eu começo a me responsabilizar, reconhecer que, cara, há um mundo interno e eu intencionalmente quero me relacionar com ele, a gente libera também a criança para ser apenas uma criança. E isso me vem dessa frase da Liz, que o filho de vocês, ele não é um sintoma. E ele também pode não ser um transentúlio. Mas para isso a gente precisa exercitar o verbo que a Liz já trouxe, que eu e a Tami falamos em outros episódios do Vai Pela Sombra, que é o verbo adultecer. As nossas gerações últimas, nós somos maravilhosos em muitas coisas, mas eu não sei se vocês percebem que a gente fica beirando os quarentinha numas áreas e em outras a gente permanece bastante criança. E é só perceber como vocês lidam em algumas áreas da vida quando as coisas não são o que vocês esperam. E enquanto não tem filho, beleza, porque sou eu que vou me haver com o boleto das minhas partes não adultecidas. Mas quando a gente traz uma criança para o mundo, o amor, gente, a gratidão que alguém que vem através de nós tem por vir, por receber a vida é tão grande que de forma inconsciente eles começam, né, a expressar. Então, cuidar da gente, eu falo isso para mães, para pais, para avós, para tios, porque todos nós criamos o caldo que essa criança está se desenvolvendo. Quando a gente cuida da gente, a gente se responsabiliza pelas nossas necessidades emocionais, físicas e materiais, a gente liberta a criança para que a infância exista. E eu acredito do fundo do meu coração que proteger e criar condições para que a infância exista e se manifeste e perdure pelo tempo que ela tem que perduar, com a inocência e a leveza que temperam essa fase da nossa vida, é uma grande forma de a gente contribuir também para a mudança do mundo. E eu sei que se você nos escuta, talvez você está pensando mais em você e no seu filho, mas nós também fazemos parte desse mundo. E quando a gente protege essa fase tão pura da vida, que deveria ser tão pura da vida, a gente contribui também para um mundo melhor, mais leve, com mais significado, com mais sentido, com mais vínculo. Então, mulher, eu queria dizer para você que se o teu filho está adoecendo com frequência, talvez ele não precise de mais exames, talvez sim. Mas aqui a gente quer dizer que talvez ele precise de mais presença, de mais escuta, de mais honestidade. Talvez esse corpinho pequeno esteja manifestando o que não coube nas palavras dos adultos dessa casa. E isso não é culpa, entendam, é um convite. O sintoma é uma porta e quando a gente escuta ele com coragem e com adultez, ele vira caminho, ele vira jornada. Se esse episódio te tocou,
compartilha. Leva essa conversa para outras mães, outros pais, cuidadores, profissionais, professores, todo mundo que pode, em algum momento, ter um olhar mais atento para uma criança, escutando as informações que eu e que a Liz trouxemos aqui. Leve para aquelas pessoas dispostas a enxergar o invisível. E se você quiser caminhar mais perto da gente, eu repito, venha fazer parte da comunidade Vai Pela Sombra, acessar nossos conteúdos exclusivos, participar de encontros comigo, com a Cami, com as nossas convidadas e co-criar com a gente os próximos episódios. O link está aqui na descrição do vídeo ou no nosso Instagram, vaipelassombra.podcast. Liz, eu quero agradecer de todo o meu coração, foi muito bom, alegre, leve e rico estar aqui com você. Obrigada por escolher oficialmente caminhar conosco no Vai Pela Sombra, mas você já é nossa companheira de bastidores há bastante tempo. Obrigada por ser esse ser humano com tanta presença, honestidade, verdade, humildade e sensibilidade. Obrigada por se colocar a serviço da minha família, da minha filha e também de toda a humanidade nesse inconsciente coletivo do qual você faz parte. Queria agradecer a escuta de vocês mesmos e dizer que estou à disposição. Se quiserem trocar comigo, podem me mandar mensagem, estou super aberta. Passa o arroba do seu Instagram, por favor. Pediatra Liz, Liz com S no final. Obrigada a você, nosso ouvinte, que nos escutou até aqui. E a gente se encontra pela sombra.